E Deus criou o mundo, criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Joaquim Gonçalves, nos traz fé para vencer. Deus fez isto para salvar vidas. A festa das trombetas. E falou o Senhor a Moisés assim: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Autor da criação, irmã Francis Kelly, cantando em momentos no Tabernáculo da Fé. Na natureza eu vejo Deus quem me criou. Em um trovão eu ouço a voz do Criador.
tudo Ele criou. E a terra não tinha forma, Deus formou. Chegando o sétimo dia, descansou. Chegando o sétimo dia, descansou. Deus fez isto para salvar vidas. Deus fez o quê para salvar vidas? Naquela ocasião, quem conhece a história de José, chamado José do Egito, sabe o que foi feito. Preste bem atenção, meu ouvinte, meu irmão, minha irmã. São muitas coisas que acontecem na nossa vida que não podem ser entendidas, aceitas, mesmo porque, tendo conhecimento da verdade, não podemos aceitá-las. Veja o que aconteceu com José desde criança, ainda na sua casa. Foi invejado, abominado pelos seus próprios irmãos. Porque ele tinha sonhos que, para eles, principalmente naquela época, que o sonho era maneira secundária, sempre foi, de Deus falar com o homem, mas então funcionava como maneira primária até. Eles acreditavam em sonhos. E José, na sua simplicidade, sua meninice, sua infância, contava que sonhos que refletiam, de fato, profecias a seu respeito. E que seus irmãos iriam se prostrarem diante dele. Que ele seria maior do que seus irmãos. E o tempo passou, José foi vendido para o Egito pelos seus próprios irmãos, como um tipo de Cristo. Ensanguentaram a sua túnica para dizerem para o Jacó que uma fera havia matado a José. Jogaram-no num poço ali, um buraco. Naturalmente, aquele poço foi uma época que ele estava seco. E passando aquela caravana de egípcios, José foi vendido para o Egito. Como todos conhecemos a história, cumprindo tudo um tipo de Cristo. Quando aquilo estava se cumprindo, foi exatamente o momento em que seus irmãos
foram reconhecidos por José. Então aqueles sonhos se cumpriram exatamente como ele havia sonhado. José havia interpretado o sonho do rei, das 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas, e versus 7 espigas. E aquilo estava cumprindo, então, um tempo de abastecer, segundo a orientação de José, e depois, tendo alimentos armazenados, vieram 7 anos, as 7 vacas magras, as 7 espigas xoxas. Foi então que se completou a coisa. Eles estavam lá, aos pés de José, exatamente como em seus sonhos. A palavra de Deus se cumpre. Os propósitos de Deus se cumprem. Estão se cumprindo agora. Voltando ao pensamento de que a gente não entende muitas coisas que estão acontecendo. Mais tarde vai saber que foi um propósito, que aquilo era o próprio Deus fazendo, cruzando o nosso caminho, como eu próprio tenho experiência, salvando a pessoa da prosperidade, do grande juízo da prosperidade, de crescer além do teto, não caber mais debaixo de seu teto. A prosperidade é um juízo. Ela separa o homem de Deus. Isso em todos os aspectos. Monetário, financeiro, intelectual e até mesmo religioso. Os que prosperam muito no religioso, nós estamos vendo aí pastores usando todos os meios, não importa o meio, o que importa é o fim do negócio, do assunto. Então usa qualquer meio para adquirir mais um membro. E quer é posição, é um ministério distinto e assim por diante. Mas muitas coisas acontecem quando Deus ama, justamente para barrar. Todo verdadeiro ministro, originalmente levantado por Deus, tem que ter espinho. Espinho na carne pelo qual, através do qual, Satanás possa esbofeteá-lo, para que ele não se glorie das revelações da grandeza de seu ministério. Eles não sabiam realmente o que estava acontecendo quando eles venderam a José, mas logo eles ficaram sabendo. O dia em que Jacó havia enviado os filhos de Israel lá embaixo para apanhar as coisas, comida e coisas, como José agiu, como se ele não os conhecesse. Então, logo ele sabia que realmente ali se tratava de sua família.
daqueles irmãos que o haviam vendido, perseguido. Intentaram matá-lo. 1, 2, tiveram um juízo melhor já pelo próprio Deus. Então, José foi parar no Egito. E agora veja, eles estavam encarando a situação com medo, começaram a chorar. O mesmo aconteceu com Jacó, chorando amargamente, terror, esperando a rajada, esperando o julgamento. Não é outra coisa que se espera. Então, agora aqui nós estamos encontrando os judeus sob a perseguição tremenda nos dias do Holocausto, sob Hitler e Mussolini e tantos outros. A coisa se reprisando, por quê? Eles venderam a Jesus. Eles rejeitaram Jesus Cristo. E ele, então, que é tipificado por José, vai dizer para eles: não. Deus fez isto com um propósito. Deus fez isto para salvar vidas, foi o que José disse. Vocês não precisam ficar apavorados desse jeito. Deus fez isto, atribuiu aquela atitude covarde, criminosa a Deus. Deus fez isto, meus irmãos, para salvar vidas. José estava salvando a terra. Deus tinha um propósito. Ele tinha um êxodo, ele tinha o Gênesis, ele tinha o êxodo, ele tinha o Pentateuco para estar na Bíblia Sagrada. Agora, eles estavam ali numa situação tão temente, esperando o juízo. E foi aquilo que tipificou realmente esse quadro quando os judeus vierem a conhecer a expiação sob o toque da trombeta e vierem a conhecer, a ver a expiação. Eles vão procurar que feridas são estas. Então, Jesus vai responder: foi na casa de meus amigos. E eles esperam, então, quando verem que eles crucificaram o Messias, eles vão chorar, diz a palavra, como uma família que chora a perca de um filho único. Você entendeu isso? Assim está profetizado. Os irmãos de José disseram: é claro que seremos mortos. Agora vamos ser banidos. Quando José se manifestou a ele, que era José, eles vão dizer, eles disseram: nós praticamos aquele mal. Não esperamos outra coisa, ele vai acabar conosco.
Então José disse: não, Deus fez isto para salvar vidas. Você tem que recordar desses fatos, dessas histórias bíblicas. Porque isso tem a ver com os judeus, tem a ver conosco. Você quer saber o mês? Olha no calendário, o dia, a hora, olha no relógio. Você quer saber se orientar? Olhe para o judeu. A hora em que estamos vivendo. Então ele fez isto desta maneira para salvar a vida dos gentios, a noiva. Foi por isso que os judeus o crucificaram, o rejeitaram. Por isso que Jesus foi vendido como José. Exatamente por causa de nós, os gentios. Por causa de você, por causa de mim. Agora tem uma coisa. Tem uma diferença. Eles rejeitaram para a salvação dos gentios. Os gentios rejeitam para a salvação deles. A graça volta para eles. O zambujeiro que foi enxertado é cortado e volta o galho original da oliveira. Você sabe que eu estou citando a Bíblia. E isso é maravilhoso, é lindo. Só que depois os gentios vão enfrentar um juízo não mais como os filhos de Jacó enfrentaram. Porque é o trono branco. Os gentios que rejeitarem a graça, e não pense assim, os incrédulos, não. O mundo que se diz cristão. Quem rejeitou a José foram seus irmãos. Não foram pagãos. Então, isso fica muito claro, muito compreensivo, muito nítido. Porque agora volta para os judeus, as feridas foram mostradas e diz: não, isso não, vocês não vão sofrer desta forma, essa consequência toda, esse juízo. Mas os gentios não ouvirão isso, os que rejeitaram. Por isso, eu sempre advirto: sejamos agradecidos a Deus por não termos rejeitado a mensagem da hora. A graça. Porque para os gentios resta grande tribulação, fogo, juízo do trono branco. Você deve se considerar a pessoa mais feliz do mundo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.